Pronto, estamos gravando, aula 12 de Matemática Discreta para Computação. Hoje vamos falar de relações de recorrência. Então, basicamente, a parte introdutória, vamos ver alguns problemas, vamos ver como montar, né, a relação de recorrência que expressa a quantidade de passos que a gente vai estar fazendo, a quantidade de movimentos, enfim. Deixa eu ver aqui. Aqui, mensagens. Pronto. Assim eu consigo ver as mensagens de vocês. Tirar isso. Pronto. Então, vamos lá. Então, na aula de hoje, né, a gente vai definir o conceito de relação de recorrência e a gente vai ver alguns exemplos. Bom, existe uma técnica em computação e na nossa vida, inclusive, que é muito utilizada para a gente construir algoritmos e resolver alguns problemas, que é a técnica de divisão e conquista. Não sei se vocês já ouviram falar sobre ela. Bom, basicamente a gente tem um problemão, a gente subdivide esse problema em problemas menores, resolve esses problemas menores, e aí, quando a gente junta essas soluções, a gente conquista o nosso objetivo e soluciona o problema maior. Alguma vez na minha vida eu já li que isso foi uma técnica de guerra também utilizada. Só que eu não sou muito boa nessas coisas históricas, então nem vou entrar nesse mérito aqui, tá? Então, bom, então a técnica de divisão e conquista tem tudo a ver com o primeiro problema que a gente vai... Alguém levantou a mão? O que é PA? Programação estruturada? Braida? Biratã? Quem? Daniel? Não sei quem tá dando. Show. Então, é uma técnica muito utilizada, até mesmo na nossa vida, né? Quando a gente tem um problemão para resolver e a gente resolve os menores, até que, no final das contas, a gente consegue resolver o problema maior. Bom, então isso vai ter bastante a ver com o que a gente vai falar na aula de hoje, tá? Mas para a gente entrar na aula de hoje, de fato, a gente precisa definir, né, o que é uma relação de recorrência. Creio eu que vocês já devam também ter escutado algum desses professores aí falando sobre isso. Um pouquinho de recursão, né? Quando vocês viram lá na aula de programação, creio que vocês já devem ter escutado falar sobre isso. Então, imagina que a gente tem uma sequência aí de números, tá? 0 a 1, tanã, a n, tanã, e a gente tem um termo geral, uma equação para um termo geral, que a gente está chamando aqui de AN. Meu mouse não está funcionando, gente. O que é isso? É o caos. AN. E a gente expressa o AN em função, né, de um ou mais predecessores de AN nessa sequência, tá bom? Toda vez que a gente tem esse tipo de coisa acontecendo, a gente tem uma relação de recorrência ou equação de diferenças, tá bom? Então, uma relação de recorrência, a gente expressa o termo geral em função de termos anteriores. Normalmente, né, como a gente escreve o AN em função de predecessores, para que a gente consiga calcular, né, calcular elementos dessa sequência, enfim, a gente precisa das condições iniciais. Lembram lá quando a gente falou da Fibonacci? Depois vocês viram também outras relações de recorrência que apresentavam alguns termos iniciais? Pois bem, são as condições iniciais, o pontapé inicial, é da onde começa a parada, entendeu? A gente pode chamar de condições iniciais ou condições de fronteira. Em geral, eu chamo de condições iniciais, tá bom? Então, a gente sempre vai ter isso. Então, imagina, por exemplo, que na nossa expressão lá, na nossa equação de recorrência, a gente tenha um termo, o termo AN, definido em função do AN-1 e do AN-2. Então, a gente vai precisar de duas condições iniciais. Por quê? Porque a gente só consegue
Por exemplo, imagina que eu tenho o A0 e o A1 dados, né? São as nossas condições iniciais. A partir daí eu consigo calcular o A2, porque o A2 necessita do A1 e do A0 para ser calculado, tá bom? Então, a gente vai calculando a relação de recorrência, né? Sempre de baixo para cima, ok? Então, os termos dessa sequência, a gente vai construindo a sequência desde as condições iniciais e vai crescendo. Bom, aí que começa a história. Torres de Hanoi. Eu cheguei a comentar com vocês na aula passada, retrasada, já não lembro exatamente. Falei até que a gente ia jogar um pouquinho, né? Mas basicamente a gente viu a relação de recorrência escrita, né? Já deduzida, e uma formulazinha que a gente mostrou por indução que valia, né? Dada a relação de recorrência. Mas hoje a gente vai ver, basicamente, o porquê que a gente pode escrever, né, a relação de recorrência daquela maneira que a gente viu na última aula, ok? Então, vamos ver se vai funcionar minha tractana aqui. Deixa eu ligar para vocês aqui. A câmera. Ha! Está funcionando. Beleza? Então, essa minha torrezinha de Hanoi improvisada. Existiam os pinos, mas não existem mais. Quase que não existem os discos, porque minha cachorra já comeu. Minha filha já perdeu, já achei, já perdeu, já achei. Então, a gente tem uma torre aí, grande, né? Quantos discos a gente tem? 2, 4, 6. A gente tem 6 discos aí. O que eu quero é construir... Alguém pediu para entrar, mas sumiu aqui. O que eu quero é construir o pensamento com vocês de como a gente soluciona esse probleminha, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu fechar esse troço aqui que só tá me atrapalhando. Vamos lá. Vamos começar com esse disquinho ali. Apenas um disco. Imaginem, coloquem a imaginação de vocês aí para funcionar. Imaginem que a gente tem os 3 pinos ali, tá bom? Então, a gente está aqui no pino origem e a gente tem o pino trabalho e o pino destino, certo? Eu quero saber qual é o número mínimo de movimentos que eu preciso para mover esse disco do pino origem para o pino destino. Bom, claramente, né? É só fazer isso aqui. Eu não falei as regrinhas, né? Não sei se todo mundo estava na aula, se vocês ainda lembram. Então, imagina que a gente tem uma torre aqui com uma determinada quantidade de discos, N discos, por exemplo. Aqui no nosso caso, a gente tem 6, se eu não contei errado. E o nosso objetivo é o seguinte: eu quero movimentar essa torre, certo? Nessa ordem aqui, do maior disco aqui para o menor disco, do pino origem para o pino destino. Obviamente, eu não posso fazer isso aí que eu fiz, né? Movimentar tudo ao mesmo tempo. Ou movimentar mais do que um disco por vez. Além disso, isso não pode acontecer. Eu nunca posso colocar um disco maior sobre um disco menor. Ok? Isso não pode acontecer. Belezinha? Acho que eu posso chegar ali um pouquinho mais para frente aqui. Ok? Bom, então essas são as regras do jogo. A gente quer saber qual é o número mínimo de movimentos, dado que a gente tem N discos. Então, se a gente tem um disco, fica piece of cake, né? Eu movo esse disco pro destino. Eu não sei se está embaçado. Deixa eu dar uma olhada aqui se a câmera está embaçada. Ou se... Tá. Tá desfocado. Não, mas é porque o fundo tá desfocado. Então, é isso que tá acontecendo.
Mas agora, pois é, eu tirei o fundo desfocado. Então, beleza. Então, se eu tenho um disco, claramente, é só eu mover esse disco daqui pro final. Então, sempre que eu tenho um disco, eu sei resolver, eu sei quantos movimentos eu preciso. Eu preciso de um movimento. Todo mundo concorda que o problema com um disco a gente resolve fácil? Beleza? Agora, eu vou aumentar o nosso problema. Na verdade, eu vou colocar os pequenininhos, que são mais bonitinhos. Agora eu tenho 2 disquinhos, tá bom? Um maior e um menor. Tranquilo? Com 2 discos, quantos movimentos eu vou precisar? Bom, vamos lá. Vamos comigo. O nosso objetivo é sempre cair no caso onde a gente tem só um movimento que a gente já sabe, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar esse camarada aqui de cima do marrom, certo? Para que eu recaia lá naquele caso anterior, que eu só tinha um disquinho. Então, facilmente eu posso pegar esse cara e colocar no pino de trabalho um movimento. Depois eu pego esse cara aqui, ponho no destino 2 movimentos. E novamente eu recaio no meu trabalho de mover um disco, né? Mais um movimento. Então, são 3 movimentos que a gente precisa com 2 disquinhos. Tranquilinho? Molezinha, né? Então, se eu aumentar havia mais um disco. Entre o preto e o marrom, havia um disco que se perdeu. Bom, então vamos lá. E agora? O que eu vou fazer? Eu vou ter que, de alguma forma, tirar isso daqui, passar para cá, certo? Para eu mover esse cara aqui, que é a base, né? Para o destino. E, novamente, de alguma forma, colocar isso daqui para cá. Concordam? Concordam que é essa a ideia? Por quê? Quando eu tenho apenas um disquinho, eu sei fazer muito bem o meu trabalho. Então, nosso objetivo é sempre esse, né? Sempre reduzir, né, a um disco. Beleza? Então, vamos pensar aqui. Como é que a gente faria para conseguir mexer esse cara aí? Nosso objetivo, então, é passar essa pilha aqui primeiro para cá, né? Para depois eu poder pegar esse cara, colocar aqui e depois passar a pilha para lá novamente. Então, vamos lá, me ajudem. Eu passaria o vermelho para o 3, o marrom para o marrom para o 2, Marrom para o 2. vermelho em cima do marrom. Até agora foram 3 movimentos, certo? Preto pro... Isso. Preto para o 3, quarto movimento. O vermelho para fora, para o 1. O marrom, agora empilha. 6, 7 movimentos. 7 movimentos. Perfeito. Todo mundo acompanhou? Todo mundo observou que o que a gente fez foi, ó, quando a gente pegou esse cara passou para cá, esse cara passou para cá, esse cara passou para cá, a gente resolveu o problema de 2 discos que a gente tinha acabado de resolver no exemplo anterior? Certo? Eu resolvi o meu problema de 2 discos. Eu consegui mover os 2 discos que estavam aqui de cima para um determinado pino. Ok? Aí eu recaí no problema de um disco só, eu movo ele para o destino e eu volto a ter qual problema? O problema de movimentar essa pilha aqui com 2 discos para cá. E aí, quantos movimentos eu vou precisar? De novo, 3, né?
Jogo esse para cá, 1. Jogo esse para cá, 2. Jogo esse para cá, 3. Então, eu recaí no meu problema de resolver para essa, digamos, essa subtorre aqui, né? Essa torre aqui. Eu recaí 2 vezes nesse problema, né? Eu peguei, resolvi esse problema, resolvi esse outro problema aqui, que é fácil, eu só levo um movimento, e depois resolvi de novo esse problema. Todo mundo concorda com isso? Estão observando que se eu aumentar aqui o número de discos, como é que é o algoritmo para solucionar? Bom, de alguma forma, eu vou ter que movimentar essa subtorre aqui, ó, essa torre que está aqui por cima, e deixar somente um disco. Certo? Em seguida, eu movimento esse disco para o destino. E recair de novo no problema de movimentar essa pilha aqui com 3 para cá. Uma vez que eu sei resolver o problema para essa pilha aqui com 3, estou safa, certo? Ok? Uma vez que eu sei quantos movimentos eu preciso, né, para resolver isso, eu estou safa. Vocês estão reparando que a gente está sempre recaindo num problema menor? Num problema anterior? Aqui, ó, a gente pode tentar resolver. Como é que a gente tentaria resolver esse aí? Alguém quer? Senão eu resolvo também. Oi? Desculpa, não entendi o que você falou. Se alguém quiser, eu resolvo. Se alguém não quiser. Tá, seria o vermelho pro 2, marrom pro 3. O vermelho pro 2, o marrom pro 3. Vermelho em cima do marrom. Perfeito. Ó, aí só uma pausa. O que a gente acabou de fazer? Resolveu o problema pro 2. Dois primeiros. Isso. 2 discos, né? Vamos lá. Aí o preto pro meio, o vermelho pro branco, marrom pro preto e o vermelho em cima do marrom. Perfeito. Resolvemos o problema pro 3. Então, assim, ó, lembra que eu falei, ó, de alguma forma a gente vai tirar isso daqui e colocar para cá. Essa alguma forma aí, o Thiago acabou de desvendar pra gente. Beleza? Ok? Ok. E agora? Agora a gente movimenta esse para cá. Isso é fácil. Só me custa um movimento. E agora? De alguma forma, a gente tem que passar isso para lá. Certo? E aí, como é que a gente vai fazer? Calma aí que meu microfone vai dar muito bom agora. Peraí. E aí, sugestões? O vermelho no 3, o marrom no 1, vermelho no 1, o preto no 3, perfeito. O vermelho no 2, o marrom no 3 e o vermelho no 3. Beleza? Ok? Alguém contou quantos movimentos a gente usou? 15. Perfeito. Né? A gente tinha, estava aqui, né? A gente precisa de 7 movimentos para resolver esse problema, um movimento para resolver esse problema e mais 7 movimentos de novo para resolver esse problema. Tá estourando a voz do meu pai no fundo ou não? Tá aparecendo, mas não tá ruim de escutar você, não. Ah, beleza. Tá? Foi mudar as configurações aqui do... Ok? Então, era essa a ideia que eu queria apresentar para vocês. Obviamente, a gente tem mais 2 aqui, ó, mas eu não vou, acredito que a ideia já tenha sido passada, tá bom? Alguém consegue chutar quantos movimentos a gente ia precisar com mais um? Isso aí, 31. Beleza? Sempre a mesma ideia.
De alguma forma, eu não sei quantos movimentos eu vou precisar para resolver esse problema aqui, tá? Mas eu resolvo os problemas de baixo para cima. Então, certamente eu vou saber. Então, eu resolvi esse problema aqui com 4, passo esse para cá e resolvo esse problema novamente, passando ele para cá. Essa é a ideia que a gente vai aplicar na hora de construir a relação de recorrência para esse problema. Então, eu vou fechar a minha câmera aqui para vocês e voltar para os slides. Belezinha? Então, eu vou chamar o número mínimo de jogadas para mover N discos de Tn, ok? Então, o número mínimo de jogadas para eu resolver com N discos, eu estou chamando de Tn. Se eu tenho, por exemplo, N menos 1 discos, eu vou ter Tn menos 1. Se eu tenho Tn menos 2, eu vou ter Tn menos 2. Esse é o número de jogadas que eu preciso, né? Mínimo, para solucionar o problema, ok? Qual foi a ideia do algoritmo, gente? Vou passar isso aqui que a gente já viu, né, na prática. A gente move os N menos 1 discos que estão no topo da nossa pilha, né, da nossa torre, do A para o B. Quantos movimentos eu preciso para mover esses N menos 1 discos? Eu preciso de N menos 1 movimentos. Ok? Aí, o problema se reduziu ao problema com um único disco. Então, eu vou mover esse disco, que é o disco maior, para o pino destino, que é o pino C, que é o 3, né? Como a gente estava falando. Isso me custa um movimento. Em seguida, eu retorno ao meu problema de mover o topo da pilha para cima do disco maior. Então, eu tenho, de novo, Tn menos 1 jogadas. Quantas jogadas eu fiz ao total? 2 vezes Tn menos 1, mais 1. Exatamente como o Isaac falou aí. Belezinha? Então, aí está a nossa relação de recorrência para a Torre de Hanoi. Observa que quando a gente tem um disco, a gente precisa de um movimento. Isso é o que a gente chama de condição inicial. E a fórmula geral, né, que a gente tem aqui é o seguinte, olha, para N discos, você resolve o problema para N menos 1 discos 2 vezes e depois recai, né, no problema de movimentar apenas um disco. Tranquilão? Daí a gente consegue, ó, saber que se o T1 é igual a 1, o T2 é 2 vezes o T1 mais 1. Então, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Certinho, como a gente falou ali. O T3 vai ser o quê? 2 vezes 3, que é o T2, mais 1, 7. O T4, 2 vezes 7 mais 1, 15. O T5, 2 vezes 15 mais 1, 31, como vocês falaram. E o T6? 2 vezes 31 mais 1. Quantos? 2 vezes 31, 62. Mais 1, 63. Certo? Belezinha? Tá crescendo rápido, né? Por que será que tá crescendo rápido? Ah, isso aí mesmo. Aliás, foi o que a gente provou lá por indução, né, Isaac? Beleza? Essa coisa aqui, né, essa quantidade de movimentos tem um crescimento exponencial. Ok? Bom, passamos para o segundo exemplo, sequência de Fibonacci, que a gente viu, né, na aula passada, retrasada, sei lá, aquela motivação lá dos coelhinhos, lembram? Então, a gente tem
pares de coelhos, né? Um macho e uma fêmea, e a gente quer saber quantos coelhinhos a gente vai ter ao final de N meses. Quantos pares, né, de coelhinhos a gente vai ter ao final de N meses. No caso original, parece que eram 12 meses, tá? Sendo que nenhum coelhinho morre ao longo do processo, sempre geram um casal de macho e fêmea, e eles só se reproduzem depois de um mês de nascido, ou seja, no primeiro mês eles não se reproduzem, ok? Então, se a gente está usando o mesmo raciocínio, né, para a sequência de Fibonacci e chamando o número de pares de coelhos, né, no enésimo mês de Fn, quando a brincadeira começa, a gente só tem um parzinho de coelhos, certo? Então, a gente tem que o F0 é 1. Belezinha? Mas esses coelhinhos, eles são recém-nascidos. E como a gente falou, coelhos recém-nascidos não procriam, não dão um casalzinho de coelhos. Então, o que a gente sabe sobre o próximo mês? No próximo mês, eles não reproduziram. Então, a gente continua tendo um parzinho de coelhos. Beleza? Então, aqui, ó, já temos duas condições iniciais para a nossa sequência de Fibonacci. Aí a gente precisa observar o que vai acontecer. No próximo mês, esse casal aqui já está apto a reproduzir. E ele dá origem a exatamente um novo casalzinho de coelhos. Ok? Então, quantos coelhos, eu falo coelhos, mas entendam pares de coelhos, tá? Quantos pares de coelhos a gente vai ter no segundo mês? 2, né? O que a gente já tinha, mais um que acabou de nascer. Tudo bem? Ok? Bom, aí de novo. Esse parzinho que acabou de nascer é recém-nascido. Então, ele não se reproduz, ele só se mantém. Esse outro aqui já é adulto, né? Já se reproduz. Então, além de se manter, porque nenhum coelho morre, então isso que a gente tinha se mantém, só que esse parzinho aqui dá origem a mais um. Portanto, a gente tem 3. Certo? Então, o que está acontecendo? Olha só. O que a gente tinha no mês anterior se mantém, ó. Certo? E somente aqueles que já eram nascidos no mês retrasado aqui, ó, somente aqueles, né, aqui. Somente aqueles que eram nascidos no mês retrasado é que produzem mais um. Beleza? Então, o que a gente tinha no mês anterior se mantém. E o que tinha no mês retrasado reproduz um parzinho para cada um que a gente já tinha. Como aqui no mês 1 a gente só tinha um casalzinho, eles deram origem a mais um. Beleza? O que vai acontecer no próximo mês? Esse que acabou de nascer somente se mantém, não se reproduz. Mas esses aqui, ó, eles já podem se reproduzir. Ok? Então, o que a gente tinha se mantém. E esses 2 aqui, ó, do mês retrasado, cada um dá origem a um novo par. Então, a gente tem 5. Por que eu estou forçando nessa coisa do que a gente já tinha se mantém e do mês retrasado, cada um dá origem a um? Porque eu estou querendo escrever uma relação de recorrência. E para escrever relação de recorrência, eu preciso relacionar com os termos anteriores. Então, como o Isaac falou aí, ó, perfeitamente, o que a gente tinha se mantém no mês anterior. Então, o mês anterior é Fn menos 1. Isso se mantém. E o que a gente tinha no mês retrasado? Cada um vai dar origem a mais um par. Então, o mês retrasado que a gente tinha é Fn menos 2.
Como cada um dá origem a exatamente um parzinho, então a gente tem exatamente aqui o Fn menos 2. Beleza? Então a gente tem essa relação de recorrência aqui. Todo mundo sacou a construção, a dedução dessa relação de recorrência? Observem que, como aqui ó, a nossa equação depende de dois termos, a gente precisa de duas condições iniciais. Tá bom? Então, com essa relação aqui, a gente vai construindo a nossa sequência de baixo para cima, certo? Como o F0 e o F1 são 1, o F2 vai ser 2. Como o F2 é 2, a gente tem que o F3 é 2 mais 1, 3. O F4, então, vai ser 3 mais 2, 5. E assim sucessivamente. Pode repetir porque repete 1 no F0 e no F1? Posso. É porque os coelhinhos, aqui ó, no mês inicial, a gente tem somente um par de coelhos. Só que eles são recém-nascidos. Os coelhos, eles só reproduzem depois do primeiro mês. Então, a gente tinha um parzinho aqui no F0. Aí, no próximo mês, eles ainda não reproduziram. Então, a gente continua tendo somente um parzinho de coelhos. A partir daí, esse parzinho de coelhos está apto a reproduzir. Então, no próximo mês, a gente tem o que a gente tinha, que era um parzinho de coelhos, mais os filhotes deles. Então, 2. Beleza? E aí, no próximo mês, novamente, o que a gente tinha se mantém, mas esses que acabaram de nascer não se reproduzem. Somente aqueles que já eram nascidos no mês anterior. Eles dão origem a mais um parzinho. Beleza? E assim sucessivamente. Ok? Agora, o nosso objetivo, né, era calcular F12. Para calcular F12, ou seja, o número de pares de coelhos ao final do 12º mês, né? A gente tem que calcular todo mundo até o F12, né? Isso acontece com qualquer relação de recorrência. Belezinha? Ok? Bom, tudo bem? Então, a gente consegue entender, né, da onde estão vindo as relações de recorrência, como é que a gente constrói esse raciocínio. O que é importante para vocês é pensar nessa construção do raciocínio de como escrever a relação de recorrência. Você sempre tem que pensar que você tem que escrever em função de termos anteriores. Então, a ideia é sempre observar o que se mantém. Vai fazendo exemplos e vai vendo o que está acontecendo ali, o que está se mantendo. De um quadro para outro, o que se mantém? Tá bom? Vamos ver esse problema aí. O problema das ovais. Tá? Então, a gente tem N ovais desenhadas no plano. E a gente quer saber em quantas regiões o plano fica dividido. Tá bom? Então, a gente tem algumas regras, tá? A cada 2 ovais que a gente tem 2 pontos de interseção. Não pode ter um e não pode ter nenhum, ok? Sempre 2 pontos de interseção. Vai aparecer um desenho aí, tá? 3 ovais, elas não podem se interceptar em um único ponto. E o que a gente quer saber é o número de regiões que as N ovais dividem o plano. Na verdade, a gente quer determinar uma relação de recorrência que vai dar para a gente esse número aí de regiões. Tá bom? Então, vamos construir o raciocínio. Ó, que eu falei para vocês aí, ó. Se você pegou quaisquer 2 ovais e você olhou para elas e elas não estão se interceptando, tá errado a sua formulação. Se elas estão se interceptando num único ponto, também está errado. O certo é elas se interceptarem em exatamente 2 pontos. Fazer assim, ó, lembra do diagrama de Venn? Lá dos nossos conjuntos? Só que ao invés de oval era um círculo, né? Então, essa interseção aí clássica dos nossos desenhos lá dos diagramas de Venn.
Tem que sempre fazer isso. A cada duas que você olhar, vai ter que ter sempre esses 2 pontos de interseção. Ok? Então, vamos construir o pensamento. Estou lá no meu plano e coloquei um oval dentro do meu plano. O que está acontecendo? Não tem problema. O que está acontecendo aí? Quantas regiões a gente tem? Tem nosso plano lá, só o plano, a gente só tem o plano, né? Uma única região lá. Quando eu adiciono um oval, quantas regiões eu tenho? Eu tenho essa região aqui externa e a região interna da oval. Então, eu tenho 2 regiões. Tá bom? Eu vou chamar o número de regiões aqui de AN, para N ovais, tá bom? Então, aqui no caso, quando eu tenho uma oval, o meu A1 é 2. Tranquilo? Belezinha? Se eu adicionar mais uma oval aí, quantas regiões eu vou ter? Mais uma oval aonde? Cobrindo tudo, mais uma dentro? Respeitando as regras. Mais uma oval no plano. Lembra? O que tem que acontecer quando eu olho para 2 ovais que estão no plano? Elas têm que se interceptar em exatamente 2 pontos. Certo? Vai aumentar 2 regiões aí, certo? Temos 4, perfeito. O que a gente tinha se mantém, né? Ó, 1, 2. Quando eu adiciono a oval aqui, que tem essa interseção aqui em 2 pontos com a oval anterior, eu crio a zona aqui da interseção, que eu chamei de terceira região, e tenho essa parte interna aqui, né? Isaac já tá chutando aí. 2N. Então, ó, ele já tá chutando uma fórmula fechada, que nem é o que eu quero, né, Isaac? Não quero fórmula fechada, eu quero a relação de recorrência. Mas ele já tá chutando aí, tá? Mas meio que podemos dizer que ele chutou que é 2 vezes o que a gente tinha anteriormente? Podemos pensar assim, Isaac? Que é 2 vezes o que a gente tinha? Porque você falou que é 2 vezes N aí, 2 vezes Tn menos 1, Tn... no caso Tn menos 1, né, Tiago? Então, porque aqui está funcionando, né? A gente tem 4 ovais, ou 2 ovais e 4 regiões. Sendo que quando a gente tinha um oval, a gente só tinha 2 regiões. Então, aqui o nosso A2 é 4. E se eu adicionar uma terceira oval? Porque eu não desisto muito fácil, não. Eu sempre experimento mais, né? Se eu adicionar uma terceira oval. Porque no 3 casos tem que ter 2 pontos. Isso, a cada 2 que você olhar, Isaac, vai ter que ter 2 pontos. Então, agora você vai ter 3 ovais no seu plano. Então, nesse caso, quando tem 3 ovais, vai ser... Tem que ter 3 pontos você olhando com a... 2 pontos olhando com a primeira oval e 2 pontos olhando com a segunda oval. Perfeito, exatamente. Então vai ser realmente 4. Vai ser 8. Vai ser isso aqui, ó. Beleza? Ó, observem aqui, ó, oval branca, interseção com a oval azul, Tiffany, sei lá qual é a cor disso, tem 2 pontinhos aqui de interseção. Esse aí é o grande problema dessa questão, tá? Sempre que você olhar 2 a 2, ó, peguei a branca, peguei a Tiffany, tem 2 pontos de interseção. Peguei a branca, peguei a rosa, tem 2 pontos de interseção. Peguei a rosa, peguei a Tiffany, tem 2 pontos de interseção. Beleza? Então, vamos contar. O que a gente tinha se mantém, ó, tá aqui na parte de cima, né?
1, 2, 3, 4. E aí a gente criou essa interseção aqui dos 3, bem diagrama de Venn, né? Essa outra aqui, ó, que eu chamei de 5, essa outra 7 e mais uma aqui a 8. Belezinha? E parece que vocês estão certos, né? 8 regiões, o dobro do que a gente tinha anteriormente. Belezinha? Será que é isso mesmo, gente? 2 vezes AN menos 1? AN é 2 vezes AN menos 1? Eu não vou chegar a tanto, Douglas. Não tive capacidade para desenhar. Vamos para o próximo. Vamos lá. Acrescentei a oval amarela. E a oval amarela... E a oval amarela tem, vamos lá, interseção com o branco, 2 pontos. Interseção com o rosa, 2 pontos. Interseção com o Tiffany, tá aqui embaixo, ó, 2 pontos. O resto já tá igual, certo? Belezinha? E olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Olha quantas regiões nós temos. 14. E agora? E agora? Se a gente tivesse parado no A3, a gente estaria quase convencido, né? Que era 2 vezes o anterior. Pois é, não é. Olha só. Olha o que está acontecendo aí. O que a gente tinha se mantém, ó. Olha aqui para o interior, né? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8 estão aqui, certo? Quando eu coloquei essa amarela aqui, eu peguei a região 2 aqui e adicionei mais um pedaço aqui para ela. Então, o que a gente tinha, eu adicionei mais um aqui. A região 3, eu adicionei outra região aqui. Ela ficou dividida em 2 novamente. A região 4 também tem esse cara aqui que acompanha a região 4. Ok? A região 8 também, ó, tem outro pedaço aqui acompanhando ela. Certo? Aí a gente pode relacionar aqui essa região com essa outra região aqui, ó, que é a gordurinha que sobra na lateral, e essa outra região aqui com a gordurinha que sobra. Belezinha? Bom, com isso tudo, a gente sabe que certamente não é o dobro, porque se fosse o dobro, tinha que ter dado 16. E deu 14. Professor, agora a gente precisa do quinto exemplo aí para a gente confirmar a outra tese que a gente elaborou aqui no chat. O quinto exemplo é realmente muito importante nesse momento. Quinto exemplo é muito importante. Provem por indução. Porque a gente pensou assim, se você somar os 3 últimos termos, dá o termo atual. Mas só que a gente precisa também ter o quinto termo para ver se continua valendo. Se valeu para esse termo, também tem que valer para... Mais um. A indução explícita aí para vocês. Olha que coisa bonita. Bom, eu não vou desenhar, mas se vocês quiserem aceitar esse desafio aí de desenhar, eu vou admirá-los imensamente, porque eu não sei se eu tenho capacidade de desenhar, gente. Essa coisa aí, vai ter que cruzar a rosa, a amarela em 2 pontos, vai ser brabeza. E a azul... Mas eu acho que rola, hein? Se a gente passasse ali, ó, por cima da amarela, a parte de cima vai pegar a rosa em 2 pontos, a branca em 2 pontos. Aí a gente pega a amarela pelo lado esquerdo,
passa na Tiffany entre a amarela e a branca. A gente pega a Tiffany passando entre a amarela e a branca. Passa de novo na Tiffany entre a rosa e a amarela e fecha na amarela. Acho que rola. Mas tentem desenhar aí. Eu não vou desenhar aqui não, tá? Mas rola sim. É só fazer pegando, passa por cima da amarela, pegando a rosa e a branca. Pegou a amarela descendo, a gordurinha ali da região 12, entra no Tiffany e sobe novamente, passando pelo amarelo. Bom, meus amores, mas o que está acontecendo? O que a gente tinha se mantém. Então, parece que vai aparecer um AN-1 aí na parada. Nosso AN-1 aqui, no caso, era 8. Opa, coisei tudo aqui. O nosso AN-1 aqui era 8. Ai, Jesus, não consigo. Tô dizendo, ó, que a bruxa tá solta aqui com os meus computadores. Era 8, né? Essas 8 regiões aqui, elas de fato se mantêm. Mas aí acaba, né, que para cada região que a gente tem, a gente cria uma gordurinha, né? A gente vê como se colocasse uma calça apertada e pulasse uma gordura, né? Quando a gente coloca uma nova oval. A gente colocou essa calça apertada aqui, pulou a gordurinha 9, pulou a gordurinha 10, pulou a gordurinha 11, pulou a gordurinha 13 aqui para o 7, pulou a gordurinha 12 para o 5. Beleza? Então, se vocês observarem o que está acontecendo, a gente tem o que a gente tinha antes, e para cada região que a gente tinha, a gente dividiu essa região em 2 partes. Por isso, esse 2N-1 é a tal da gordurinha. Que eu tentei fazer essa analogia perfeita entre uma calça jeans apertada e a inserção de um oval. Beleza? Ok? Bom, realmente, esse é um exemplo que ainda deixa a gente meio inseguro, né? Desenhar uma quinta, aí seria bom para a gente ver se ia valer, tá? Mas, por observação, a gente consegue. Esse é o exemplo mais difícil que a gente está fazendo na aula de hoje. Ok? Beleza? Bom, então, e aqui a nossa condição inicial, né, que não pode faltar, que é o nosso pontapé inicial para a gente conseguir derivando os outros termos aí da sequência. Olha, esse problema caiu na primeira prova de relação de recorrência que eu dei em matemática discreta. Mas eu não dei em sala de aula, obviamente. Você não quer dar a solução e depois colocar na prova pra gente também, não? Só um aluno acertou. Eu lembro até hoje. Meu Deus. Não. Provavelmente nessa prova de agora também os alunos acertaram algumas questões. Depois... vai se repetindo a todo período. Depois eu queria conversar com vocês sobre a prova. Qual matéria da P2? A partir de agora. Tá bom, meus queridos? Então, a gente consegue, substituindo ali o A1, a gente consegue saber o A2, o A3. Então, vamos fazer os cálculos aí. Dado que o A1 é 2, a gente sabe que o A2 é o quê? A gente já tinha visto que era 4, né? Vamos ver se está batendo. Vai ser 2 mais 2 vezes 1, que dá 4, certo? Aí agora a gente tem que o A2 é 4. Então, a gente tem 4 mais 2 vezes 2, 8. O A4, então, o A4 é o A3, que é 8, mais 2 vezes 3, que é 6. Ok? Então, tá dando certinho.
todos nós somos ansiosos, eu acho, né? O mal dessa nossa geração. Olha, eu me incluindo na geração de vocês. Eu acho que eu tenho a mesma idade de vocês, gente. Eu tenho esse pequeno problema. Eu envelheço assim, sem achar que eu tô envelhecendo. Bom, mas minha filha tem 5 anos e ela é ansiosa. Então, eu acho que, de fato, esse é o mal aí que a gente tem que trabalhar, tentar desconectar um pouquinho. Eu estou tentando fazer isso por mim. Nos finais de semana eu fico praticamente desconectada. A humanidade toda ansiosa, logo acaba a ansiedade, porque a ansiedade se torna normal. Pois é característica humana. Pois é. Mas é muito ruim, né? É muito ruim. Quando a gente ainda tem uma ansiedade assim, que não prejudica a nossa saúde, mas ataques de ansiedade, crises de ansiedade são muito brabas, né? Então, Sim. é horrível. Enfim. Eu sei. Na graduação é muito difícil. Eu também estudava todos os dias, inclusive os sábados e domingos. Pode crer. Eu sei que é difícil. Vamos lá. Agora, vamos voltar à Torre de Hanoi. Eu também, eu fico atualizando o tempo todo, Isaac. Ai, meu Deus, só vocês. Vamos lá, vamos voltar à Torre de Hanoi. A gente escreveu, né, a nossa relação de recorrência para a Torre de Hanoi. Só que a gente fez, né, para, sei lá, aqui na brincadeira que a gente fez ao vivo, a gente fez para 4 discos, né? 5 discos a gente chegou a calcular. Mas só que inicialmente o desafio era para 64 discos. Então, imagina, para a gente saber quantos movimentos a gente precisa para 64 discos, a gente tem que calcular quantos movimentos a gente precisa até 63 discos. Certo? É possível? É possível. Mas demora um certo tempo, né, para a gente fazer isso. Então, é com essa motivação que eu pergunto a vocês, será que não existe uma maneira direta da gente obter o resultado? Ou seja, olha, eu quero calcular quantos movimentos eu preciso para 121 discos. Eu vou ter que calcular tudo até os 120? Poxa, complicado, né? Aí é que entra a brincadeira. Dado que a gente tem uma relação de recorrência, será que existe uma fórmula que expressa essa relação de recorrência sem ser em função dos termos anteriores? Sim, né? É o que a gente chama de fórmula fechada. E é o que a gente vai ver como fazer para alguns tipos de relação de recorrência na aula que vem. Ok? Isso, Isaac. A gente, inclusive, já provou a fórmula fechada, provou que a fórmula fechada é verdadeira, né? Para a Torre de Hanoi, que foi o exercício que a gente fez utilizando indução. Indução e relação de recorrência são amigos de infância, são irmãos gêmeos. Dividiram a mesma placenta. Estou tentando fazer isso. Não sei se estou falhando com vocês, mas eu acho que não, tá? Eu vou tentar colocar hoje mesmo. Hoje está complicada a minha vida porque eu tenho médico em poucas horas, mas assim que eu voltar do médico, eu tenho uma reunião. Então, depois disso, eu vou tentar colocar os slides para vocês, tá? Então, se entrar hoje, entra hoje à noite. Se não, vai entrar amanhã. Tá bom? Beleza? Então, é nessa motivação que a gente fecha a aula de hoje, preparando vocês para a aula que vem, que é onde a gente vai falar de resolução de relação de recorrência, que é quando a gente encontra uma fórmula fechada para expressar, né, no caso aí da Torre de Hanoi, essa quantidade de movimentos, sem depender dos termos anteriores, beleza? Dependendo apenas da quantidade de discos que a gente tem. Só que como a gente já viu, né, a gente sabe que esse é um número exponencial. Então, esse algoritmo aí de solução para as torres de Hanoi, ele explode, tá bom? Ele tem tempo exponencial. Eu ainda não sei nada sobre a próxima prova, nada. Isso aí vem da participação de vocês na sala de aula,
E aí eu vou pensando em problemas, tá? Mas nada de outro mundo. Pode crer que eu melhorei muito desde a minha primeira turma de matemática discreta. Quando a gente começa como professor, a gente não tem muita noção, não. Aí depois a gente vai evoluindo um pouquinho mais e vai ajustando, né? Bom, queridos, assim a gente encerra a aula de hoje. Eu não tenho como fazer Bom, vamos lá. A prova estava bem tranquila, só que ela estava longa. Então, se vocês me dissessem que ela estava longa, aí eu concordaria com vocês. Não, tava longa, ela também tava, entendeu? Mas não tava fácil aquelas coisas, assim. Não, a prova nunca vai ser fácil. Mas a gente não esperava tanto, assim, também. Ela tem um termo de dificuldade médio. Tem questões fáceis, muito fáceis. Inclusive, tinha uma questão dada. E tem questões de nível médio. Não tinha nenhuma questão de nível difícil. Professora, não me leva a mal, não. Se não tinha nenhuma questão de nível difícil, eu tenho medo do que essa questão de nível difícil. Não, a prova estava fácil. Comparada à lista, a prova estava facílima. Oi? Comparada Sério? à prova. Não acho, não. Vocês fizeram as demonstrações que tinham nas listas de técnicas de demonstração? Eu tava fazendo para revisar para a prova. A questão de lógica bem tranquila. A questão de conjuntos praticamente nem caiu. Deu tempo. Só caiu duas. A de equivalência de lógica lá, né, da contrapositiva. Era só fazer a tabela, né? Ainda bem, eu fiz um monte de tabela naquela prova. Você tá mostrando na prova ou você tá só no Alt Tab mesmo, aleatório? Se eu tô na prova? Não tô em lugar nenhum. Só tá aparecendo a tela do meu computador, né? Ah, tá. Só porque eu tava tirando a dúvida aqui. Não tô na prova, não. Agora uma pergunta. Podia usar como contra-exemplo naquela da A, B, de A, G, A1, A e B, usar a tabela verdade para provar que era falso? Eu não sei nem do que você está falando. Que é aquela de contrapositiva, que a primeira você tinha falando que uma era contrapositiva e falando que não era equivalente os resultados. Sim. Aí eu podia usar a tabela verdade para provar ou tinha que montar uma contrapositiva para provar que era verdade? Você pode dar sempre um contra-exemplo, né? Nesse caso. Professora, é isso que eu não entendi. O que seria um contra-exemplo? Contra-exemplo é um exemplo que contradiz o que está escrito lá. Mas, aí, por exemplo, nesse caso, poderia ser a tabela verdade seria um contra-exemplo? Se você está provando pela tabela verdade aí, pelo exemplo... É só você fazer uma contradição, professora? Fazer um método de contradição? Demonstrando